Vamos com um destaque internacional para te falar o que está acontecendo agora em Israel. Uma greve geral, um protesto que surge em meio à revolta contra o governo, depois do exército recuperar os corpos de 6 reféns mortos em Gaza. O nosso analista, Américo Martins, está conosco. Américo, primeiro atualizar o que está acontecendo nesse momento em Israel. Por conta dessa greve geral, há um impacto nos atendimentos em hospitais, também voos sendo afetados nesse momento. Em que medida, Américo, essa mobilização interna pode desestabilizar o governo de Benjamin Netanyahu e pressionar por um acordo de cessar-fogo? Essa é a intenção dos grevistas e das pessoas que participaram ontem à noite de um protesto muito grande em Tel Aviv. Basicamente, Carol, a paciência de muitos eleitores em Israel, em especial daqueles grupos que são ligados aos reféns que ainda estão nas mãos do Hamas na faixa de Gaza, se esgotou com a posição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e de boa parte do seu governo. Existe uma pressão muito grande da sociedade para que o governo israelense aceite fazer um acordo de cessar-fogo com o Hamas para a libertação dos cerca de 100 reféns que continuam nas mãos do Hamas na faixa de Gaza. Os dois lados têm sido muito intransigentes. O Hamas faz grandes exigências a Israel, como, por exemplo, basicamente o final da guerra, coisa que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ainda não concorda. Ele quer manter, por exemplo, soldados na faixa de fronteira entre a faixa de Gaza e também o Egito. Isso é uma demanda do Hamas para que eles sejam retirados de lá. Mas a pressão, especialmente das famílias dos reféns, vem crescendo, porque eles entendem que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está tentando adiar o fim da guerra, está tentando adiar qualquer tipo de cessar-fogo para simplesmente continuar no poder. Porque ele sabe que no momento em que essa guerra acabar, ele vai ter que responder a questões muito fortes sobre os erros de inteligência que levaram ao sucesso ali, infelizmente, desses ataques do Hamas. E tudo piorou muito neste final de semana, especialmente no sábado, Carol, quando os soldados das Forças de Defesa de Israel conseguiram resgatar os corpos de 6 reféns. Nós temos inclusive uma arte aí que identifica exatamente quem eram esses 6 reféns. Segundo os militares israelenses, esses reféns teriam sido mortos pelo Hamas pouco antes deles serem resgatados. Então eles estavam com vida, segundo as Forças de Defesa de Israel, estavam quase sendo resgatados e acabaram sendo mortos pelo Hamas. O Hamas nega essa versão, dizendo que eles morreram em ataques israelenses contra a faixa de Gaza. Mas com esse dado de mais corpos de reféns sendo resgatados, a paciência das famílias dos reféns e também de vários outros grupos na sociedade israelense com o governo israelense começou a diminuir. Eles começam a forçar muito essa questão de pedir que o governo aceite um cessar-fogo que leve à libertação dos reféns. Ontem à noite aconteceu um protesto muito grande em Tel Aviv, um menor na frente da própria casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém, mas o protesto em Tel Aviv foi o maior desde o início da guerra. E aí, os sindicatos israelenses convocaram uma greve geral para hoje. Neste momento, nós temos grandes problemas no aeroporto Ben Gurion, que é o principal aeroporto de Israel. Temos problemas também em hospitais, escolas e até em alguns ministérios. Muitas lojas estão abertas, não é que o país paralisou completamente, mas a pressão sobre o governo aumentou muito, especialmente com os protestos de ontem e essa greve de hoje. Agora, vamos ter que acompanhar para ver se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ouve esses protestos, ouve esses grevistas e se ele de fato resolve negociar com o Hamas, que aliás, não é uma negociação fácil, né, Carol? Até porque o Hamas não segue aí regras internacionais, não segue a legislação. É muito difícil uma negociação com um grupo tão radical como é o Hamas. Américo Martins trazendo para a gente atualização e análise sobre o que está acontecendo em Israel. Grande mobilização da população, é greve geral hoje por lá e impacto em vários serviços públicos. O Américo volta em instantes para conversar mais com a gente. Até já, Américo.